Amém. Então tá, sou o Tiagão, vou contar um pouquinho da minha história, né? Porque às vezes tem alguém já viu meu testemunho aí? Não. Tem pessoas que não viram, né? Tem gente que vai, tem igreja que eu vou que eu sempre vejo umas pessoas. Quando eu venho em Curitiba tem pessoas que sempre vêm, né? O irmão ali sempre tá na área aí. Então tem uma rapaziada que vem. E os caras é persistente pra ficar ouvindo a mesma história toda vez, hein, cara? Tira o chapéu pra vocês, cara, em nome de Jesus. Então eu vou trocar uma ideia a respeito de um pouquinho da minha vida. Como eu era, o que aconteceu quando Jesus entrou e como eu sou hoje, fortalecido e capacitado por Jesus. Então vamos lá. Eu gosto de rap. Acho que aqui tem uma rapaziada que curte também o som, né? Da hora. E eu ouvi o rap faz alguns anos, irmão. Faz uns 17 anos atrás que eu ouvi o rap pela primeira vez, né? E quando eu ouvi foi paixão pela primeira vista. Vista não, ouvida. Paixão pela primeira ouvida. E eu disse assim, cara, eu vou cantar esse bagulho aí, rap, cara. Por quê? Porque eu tinha um sonho, e meu sonho era ser bandido. Eu tinha um sonho, porque eu achava legal, achava bonito. Eu achava da hora, olhava pros caras e falava, ó, que legal, né, mano? O cara na quebrada, eu quero ser daquele jeito. Então eu gostava de tudo que era relacionado ao crime. E de repente, eu ouvi uma música que falou sobre o crime. O rap não falava só sobre o crime. Falava de muitas coisas, revolução, saúde, política, mas falava do crime. O que me chamou a atenção foi a parte do crime. E eu, molecão, falei, vou cantar esse bagulho aí, rap. E fiz lá umas musiquinhas. Tudo sem conteúdo, tudo mentirosinha. Por quê? Porque eu não conhecia nada do crime. Pegava um pouquinho do filme do Rambo, um pouquinho da novela Vale a Pena Ver de Novo, um pouquinho da Vizinha Fofoqueira. Fui juntando tudo aqui lá, saiu umas 4 musiquinhas, cara. Arrumei umas batidas e saí cantando em quermesse, em escola, na rua, torneio de ping-pong. Onde tinha gente, eu tava me enfiando no meio cantando, cara. Pra mostrar o meu dom, meu talento. E cantava pra 4 no boteco, pra 3 na esquina, pra 5 no colégio. Cantava pra uma multidão de gente, cara. E fui conhecendo umas pessoas, cara. E de repente eu comecei a perceber que tinha uns bandidos, uns malandros perto. E eu comecei a conhecer, conviver com esses caras de longe. Falei, mano, eu vou andar com esses caras mesmo de verdade. Aí vou me envolver com essa rapaziada. Por quê? Porque eu queria ser bandido. Agora, por exemplo, aparecer uns bandidos, eu vou fazer o quê? Eu vou andar com eles. E aí eu comecei a observar os caras. Porque quando você se espelha em alguém, quando você tem uma referência, seja ela positiva ou negativa, você quer se parecer e é capaz de fazer qualquer coisa para se parecer com essa rapaziada. Se você for lá para Barretos e quiser ser um peão de boiadeiro, você vai ter que tirar esse bonezinho, essa camisa, tirar o skate debaixo do braço e parar de falar, ei, mano, você vai ter que pôr uma fivela, um chapéu e já era, mano. Vai ter que falar igual os caras, montar num boi e fazer o que eles fazem. Eu queria andar com os bandidos, eu falei, eu vou reparar o que esses caras andam fazendo e vou fazer igual. Primeira coisa, eu vi como é que os caras andavam, né? Ainda a gente tem um gingado, rapaziada do rap, da malandragem, a gente tem esse gingado meio, né, pá. Mas eu tive uma estratégia para andar igual os caras. Eu comecei a observar que os caras andavam pegando a mala, mano. Aí eu falei, aí que massa, os caras andam pegando a mala, cara. Aí eu desenvolvi a técnica de andar pegando a mala. Sabe como é que é, mano? Tinha uma mala aqui, uma mala ali, uma mala lá, uma mala lá. E tinha mala a vida inteira, eu vou pegar todas para andar igual os caras. Então assim que se anda pegando a mala, ó. Isso foi uma técnica de andar mais ou menos parecido com os caras. Já andava com os caras, mas os caras não sabiam que eu andava com eles. É igual aquela menininha que você namora faz 3 meses e ninguém sabe. Só você. Já comprou até uma aliança de compromisso e ela não sabe. Eu andava com os caras, mas eles não sabiam. Aí comecei a reparar que eles usavam umas roupas diferentes. Falei uns bonezão, umas rouponas, pá. Quem é do tempo de 90 sabe que os maloqueiros eram feios, cara. Esquisitão, hein, mano. Usava sobretudo os anel de caveira, uns bonezão de lata. Mano, assustava os outros, cara. Você chegava pra pedir a hora, o cara já passava o relógio. E eu comecei a me observar os caras, pá. Eu falei, eu vou vestir igual esses caras aí, mano. Acontece, né? Jesus Cristo nunca usou um microfone e fez o que fez, né? 2016 anos depois, tem um monte de discípulos. Mas já que a gente tem esse recurso, vamos usar da melhor maneira. Então o que acontece? Eu comecei a reparar na vestimenta. Como eu não tinha dinheiro para comprar um boné, o meu tio me deu 10 boné, mano. Tudo igual, da Zael, branco.
Até hoje meu tio trabalha na Zael, lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Na época ele trabalhava na Zael de Umuarama. E aqueles bonezão promocional que ele era vendedor me deu 10. Por falta de um agora eu tenho 10. Coloquei o boné. Tá bom, mas não vou passar batido, né? Tem que ser diferente. Virei pra trás. Mas tinha uns mano que virava também o boné pra trás. Eu falei, não, tem que fazer uma coisa pra chamar atenção. Eu tinha um terço lá em casa, que eu coloquei ele aqui, ó. Abri o grampinho, enrosquei o terço aqui e ficava a cruz caída aqui na minha cara. Eu já fiquei diferente. Por quê? Porque daí eu vou chamar atenção. Não sabe meu nome, mas aquele doidinho lá do terço a gente conhece, anda com nós. Por quê, irmão? Quando a gente tem uma referência, e você que é novo sabe disso, a gente quer fazer alguma coisa pra chamar atenção, cara. No meu caso, a minha referência era alguém que não deveria ser, cara. Não era uma referência positiva. Mas eu tô lá. Arrumei uma blusa esquisita, uma calça esquisita, um tênis esquisito, comecei a assustar os outros junto com os manos. Só que ninguém prestava atenção em mim, cara. Obrigado, irmão. Opa, pai. Ninguém prestava atenção em mim. Por quê? Porque os caras usavam uma droga, bebiam, e eu só tava vestido e andando. Eu falei, essa parada aí, vou usar droga e beber também, cara. Toma cuidado, cara. Quem tem sido sua referência? Vocês que são novos ainda, eu conto lá desde o comecinho, porque é importante. O testemunho leva esperança, mas também é bom para indicar em qual estágio você tá. Qual tem sido sua referência, né? E minha referência estava lá bebendo e fumando. Eu falei, é isso aí que eu vou fazer, vou beber e fumar. Eu não aprendi a usar droga, fumar, cigarro, maconha, não. Não fui viciado nisso. Aí eu aprendi a beber cachaça, com excelência. Mas bebia demais, mano. Tem dois ali que não deixam eu me, mas bebi igual um descontrolado, cara. Agora eu tô o quê? Eu tô vestido igual os caras, andando igual os caras e chapado igual os caras. E ninguém prestava atenção em mim, ninguém dava ideia pra mim. E quando você quer entrar, você tem que ver o que os caras fazem. O que será que vai chamar a atenção desses caras? Eu vi que as fitas do cara era conversar sobre assalto, droga, pá, essas paradas. Eu falei, eu vou ter que começar a me envolver nesses bagulho de crime aí. Vou comprar uma arma. Eu não tinha dinheiro nem pra comprar uns bonés, agora eu vou comprar uma arma. Eu fui, juntava R$1, R$2, R$1, 50 centavos, R$1, 2. Aí fui juntando, acumulei R$25. Mas há tantos anos atrás, não era nada também, mas valia mais um pouquinho. E aí eu dizia pra todo mundo, irmão, se aparecer uma arma aí, tô com esse dinheiro aqui, vê aí, né? Aí chegou um cara em mim e falou, Tiagão, tem uma arma lá, mano, pra você comprar com esse dinheirinho que você tem. Isso aqui não é pra ser engraçado, eu conto tudo o que aconteceu realmente. Porque se fosse pra contar um testemunho impactante, eu poderia falar que eu comecei com um helicóptero, 500 kg de pedra, né? Papai, isso aqui é pra alertar você, moleque. Tomar cuidado quem é sua referência, cara. Pra impressionar minhas referências, cheguei ao ponto de buscar essa arma. Vai eu e o maluco buscar a arma. E você vai no caminho, você vai pensando. Você quando vai comprar um tênis, você não vai pensando, vou pôr o tênis lá, ir no culto, na cela, pá. Comprar uma camiseta legal, pá, pra sair, você vai pensando, cara. E eu tava pensando, vou chegar lá, vou pegar o fuzil, colocar no pescoço, matar todo mundo, pá. Eu ia pensando no caminho. Aí cheguei lá, o fuzil era desse tamanho, cara. Era uma garrunchinha de 2 tiros que o cara tinha pra vender, mano. A hora que eu olhei pra aquela arma, era o que eu podia comprar, era o que tinha pra aquele dia, eu fiquei feliz e falei, é minha, mano. Coloquei na minha cintura, me tornei o maior bandido da América do Sul naquele dia. E jurei que se alguém falasse o que eu não queria ouvir, eu ia sentar o aço, ou seja, eu ia matar, cara. Mas eu nunca achei uma bala que entrou dentro daquela arma, cara. A bala de 22, ela passava reto no buraquinho. Que a garrucha você quebra assim o caninho e coloca. A de 32, falei, a de 32. A de 32 não entrava. Eu falei, mas não é possível que o maluco inventou a arma e não inventou a bala. Depois de muito tempo, eu fui descobrir que era a bala de 32 curta, de 320, tinha um, né? Mas enquanto eu fui o proprietário daquela arma, não tinha bala pra ela não, andava só com a arma mesmo. Mas eu não vou falar, irmão, eu tenho uma arma, mas não tem bala, não. Você só fala que tem arma, todo mundo sai espalhando, porque homem é fuxiqueiro pra caramba. E é o seguinte, daqui a pouco todo mundo na vila tava sabendo que eu tinha uma arma, mano. Aí você imagina, o molecão já fica, né? Aí chegou um doido em mim e falou, Tiagão, fiquei sabendo que você comprou uma arma. Eu falei, pode crer, mano, o bagulho é isso aí mesmo.
Beleza, fiquei feliz um pouquinho. Aí ele falou, Tiagão, é o seguinte, mano. Nós vamos fazer uma fita com essa arma aí, um assalto. Eu falei, não, meu camarada, nós não vai fazer nada porque não tem bala não, essa arma aí, rapaz. Aí eu tive que falar o segredo. Porque eu fiquei assustado, eu falei, não é possível, cara. Aí o cara falou, não interessa, nós vamos fazer um assalto com essa arma aí. Eu falei, esse cara é doido, cara. Doido não, é doente, cara. Porque você ser bandido com uma pistola cheia de bala é uma coisa. Agora, ser bandido, fazer uma fita com uma garrucha de 2 tiros sem bala nenhuma, tem que ser doente, cara. E qual era a minha referência? Não era o criminoso? Não era o malvado? Não era o bandido? Não era o assaltante? Agora um cara vem me convidar pra fazer isso, eu vou falar o quê? Não, pelo amor de Deus, não vamos não. Eu fui, mano, me borrando, cheio de medo, eu fui com esse doido. Por quê? Porque eu quero impressionar quem eu não deveria querer impressionar, cara. Eu deveria querer impressionar minha velhinha, minha mãe, os trabalhadores. Eu devia me espelhar neles, mas fui me espelhar em quem eu não devia, cara. E fui nesse assalto com esse maluco. Um sábado à noite, um friozinho, que qualquer blusinha já mata, uma chuvinha que não molha direito, tá eu e esse doido. 11 horas da noite, posto de gasolina, esse cara entra no posto. Aí ele fala pro cara, o posto tava fechado, não abastecia mais carro, tava só um cara tomando conta, ele chega, irmão, tem Coca-Cola aí? Eu falei, beleza, vai comprar só uma Coca, mano. O cara falou, tem. Ele falou, e o dinheiro? Eu falei, meu Deus, não dá nem pra ver a arma, mano, desse tamanho. A minha vontade era falar, irmão, não dá nada não, tem bala não, é pegadinho, olha ali as câmeras ali, ó. A minha vontade era, eu tava morrendo de medo. Se o cara reage, vai fazer o quê? Vai tacar a arma na cabeça do cara, mano? O cara não foi e passou o dinheiro pra esse doido? Aí nós vamos pra fuga. Falar, o Tiagão, Hornet, Falco, que moto que era? Tiagão, nós tava de a pé, mano. Eu e esse doido. Corremos uns 2 quilômetros, maluco. A pé. Na hora que você tá correndo, molecão, eu só pensava em 2 coisas. Se a polícia me pegar, minha mãe me mata. Se a polícia me matar, minha mãe me mata. É só isso que eu pensava, cara. Com medo, cara. Por que eu fui? Mesmo com medo? Porque eu queria impressionar quem eu não deveria querer impressionar, cara. Aí comecei a vender uma droga. Aí começa a crescer, você não percebe. O tempo passa, já é um bandido. Já para de brincar de ser ladrão, de ser criminoso. Você se torna realmente um criminoso, cara. E aí você começa a dar alegria pra rapaziada da rua. E você começa a dar tristeza pra quem de verdade te ama, cara. Então eu tô plantando mal de algumas maneiras. E de repente eu colhi o que eu plantei. Porque a Bíblia é clara. Gálatas 6:7 vai dizer, obrigado, irmão, que aquilo que o camarada plantar, ele vai colher. Então eu colhi com a polícia invadindo meu barraco 9 horas da manhã e me levando preso. Aí chega na cadeia, o primeiro dia você fala, não, irmão, isso aqui não é pra mim não, vou sair daqui de boa, pá. Aí passando um tempinho, passa 1 mês, 2, você pega um celular, já fica mais calmo. Aí o cara fala assim, ó, tô tirando minha cadeia de boa. É isso que eu falava, mano. Você que conhece uma rapaziada, sabe que é isso que a gente fala, ou que os caras falam, ó, tô tirando minha cadeia de boa, que é isso? Não devo, não sou cagueta, não sou pilantra, tô preso aqui, vou pagar minha pena, tô tirando de boa. Agora, o que é isso? Egoísmo. Por quê? Vai perguntar pra minha mãe se ela tirou minha cadeia de boa. Vai perguntar pra minha esposa se é de boa ficar entre 7 mulheres nuas e ser revistada. Vai perguntar pra minha mãe se é de boa acordar de madrugada, preparar uma sacola com todo carinho para ser destruído tudo que ela preparou na entrada e algumas coisas nem entrarem. Vai perguntar se é de boa pra mãe do moleque que tirou 5 mil reais emprestado no HSBC para pagar o advogado do cara. Porque ele foi preso e não tem dinheiro nem para pagar o advogado. Vai perguntar se é de boa pro moleque que vive pegando celular emprestado na cadeia e ligando pra mãe que faz faxina pra ela mandar 15 reais de crédito que ele tá devendo lá dentro. Ô Tiago, que mensagem dura. É duro, irmão. Mas eu não posso vir aqui cantar, tá tranquilo e favorável, enquanto o povo tá morrendo aí fora cego. E aí? Saí de lá recuperado? Não. Saí de lá pior, cara. Saí de lá, gravamos um CD periculoso. Um CD que pregava que o crime é bacana. Em todas as faixas não, mas na grande maioria das nossas músicas dizia que é legal sim.
buscar na marra, judiar do próximo, roubar, trocar tiro com a polícia. E o pior é que os moleques gostam de ouvir isso, cara. Porque o nosso trabalho começou a fazer sucesso fora do estado. Sou paranaense, nascido e criado no Paraná. De repente, o nosso som, por conta da internet, no ano de 2009, começou a romper as barreiras do Paraná. Até que em 2010, nós fomos chamados para fazer um show em Minas Gerais, cara. E aí tudo aquilo que eu sonhei está acontecendo, ó. Os molequinhos lá da quebradinha do interior do Paraná vai pegar um avião da Azul e ir lá fazer um show pra torcida uniformizada do Cruzeiro, pra Máfia Azul, lá em Belo Horizonte. Imagina? Aquilo tudo que eu sempre sonhei tá acontecendo agora. E aí o trabalho começou a tomar um rumo que muita gente ligava, procurava, como é que faz pra trazer vocês, pá, e a gente injetando ódio no moleque. Umas músicas que falavam realmente, o bagulho é louco, tem que buscar na marra, tem que usar droga, trocar tiro com a polícia, todo mundo querendo ouvir isso. E o trabalho foi crescendo, tomando proporção. E tudo que cresce exige mais responsabilidade, mais investimento. E foi isso que a gente discutiu, eu e os camaradas meus que cantavam comigo. Vamos investir tempo, dinheiro e vamos lançar um CD para arrebentar no Brasil. 2011, a gente falou isso. Um pro outro. Conversamos e decidimos que ia passar o ano inteirinho para lançar o melhor CD que a gente pudesse lançar, cara. Começamos a trabalhar nesse CD. E plantando o mal através de músicas. Plantando o mal, bebendo como eu nunca vi ninguém beber, cara. Plantando o mal, sendo bandido. Aí, essa mentiraiada toda que eu tava vivendo, dando umas risadas por fora e morrendo por dentro, cansou. Mas não a mim, cansou a minha esposa, cara. Que dizia, eu vou é pular fora dessa mentira toda. E nós, culturalmente, ouvimos falar de um Jesus desde pequeno, que tem um Jesus que transforma, um Jesus que cura, um Jesus que cuida. E ela foi conhecer desse Jesus aí, cara. Foi desesperada atrás de um Jesus que a gente escuta falar. Conhecer, caminhar com ele. E começou a caminhar com esse Jesus. E ela chegava e falava, Tiagão, Jesus é isso, Tiagão, a gente tinha que casar no papel, Tiagão, a gente tinha que batizar, Tiagão, a gente tem que conhecer a Bíblia, Tiagão, a gente tinha que ir na igreja. Eu falei, essa mulher tá usando droga. Porque ela gostava de tudo, que era bagunça, agora está sendo transformada por esse Jesus aí, nada, está usando droga. E eu não ia, não queria saber, oração, igreja, nada de... Aí um dia foi um cantor de rap gospel lá na cidade, muito conhecido o cara, e eu gostava do som dele, mesmo sendo muito doido, eu gostava. E resolvi ir nesse show de rap gospel que teve lá. E lá não podia entrar com bebida, porque era no estacionamento da igreja, a gente respeitou isso aí. Mas então a gente já entrou turbinado. Ó, pra você ter uma ideia, o tanto que eu bebia, mano, o Ricardo trouxe eu pra fazer um show uma vez, que eu acho que eu fiquei devendo pra ele, tanto que eu pegava cerveja lá no boteco. E aí a gente já chegou doido pra curtir o show. E como é que eu tava curtindo assim, ó? Aí, eu olhei pro lado e eu vi 139 crentes pulando, gritando, dando glória a Deus, aleluia. Aí eu olhei pro outro lado, eu vi mais 237 crentes pulando, brincando, dando glória a Deus, aleluia, aproveitando aquele momento. E era pra trás, pra frente, tinha crente pulando pra todo lado, cara. Aí eu pensei, rapaz, não é só minha mulher que usa droga não, tudo eles usam junto, cara. E esse povo vai orando por você, mesmo que você não quer no ir, eles vai orando e vai ligando, eles vão acreditando em você, cara. E de repente, eu comecei a pensar diferente, cara. Eu comecei a olhar para o crime, não mais da maneira que eu olhava como algo legal. Comecei a olhar para o crime e dizer, o que eu estou fazendo da minha vida, cara? Povo orando por você, eu comecei a pensar, vou parar com essa parada de crime, cara. Só inimigo, só prejuízo. Aí eu olhei pro rap, mano. Eu tô falando pro filho da Dona Maria fumar, usar droga, beber, ir pra cima dos polícias, roubar. Eu tô falando isso pro filho dos outros, mas eu nunca falei isso pra minha filha. O que eu tô fazendo, cara? Aí eu olhei pra cachaça, cara, eu tô me destruindo, cara. Vou parar também. Olha que pensamento doido. Aí eu entendi que além da minha mulher usar droga, todos os crentes usar droga, eles estavam pondo droga na minha comida, cara. Porque agora eu tô pensando igual eles. Aí
Isso é o que eu, na minha ignorância suprema, pensei. Que minha mulher, que os crentes e que até eu estava usando uma droga ali porque eles estavam colocando um arroz no feijão. Mas aí eu fui entender que a minha mulher estava sendo transformada não é por conta de droga. É por conta de 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí, quando eu vi todo aquele crentaiada pulando, se divertindo, aproveitando, feliz, eu também descobri que não era droga não. Eu descobri que era Eclesiastes 3,11, onde vai dizer que Deus colocou no coração do ser humano um anseio pela eternidade, e jamais eu vou suprir esse anseio com cachaça, é só com o Senhor. E eles já estavam suprindo esse anseio com o Senhor, por isso tinha uma alegria. E aí, eu também fui descobrir que não estava colocando droga na minha comida não. Eu estava tendo nojo do meu pecado, não é por conta de droga, era por conta de João 16,8, onde diz que o Espírito Santo convence o camarada do pecado. Até chegar ao ponto de eu, durão, que não queria saber de Deus coisa nenhuma, chamar minha esposa dentro da sala de casa, numa terça-feira à noite, eu chorando igual uma criança, e falar pra ela: eu não vou mais beber, eu vou parar de vender droga, e eu não vou mais cantar esse rap, e vou nessa igreja doida aí que você tá indo. 2012, faz 4 anos isso. 4 anos atrás eu falei isso. Aquela terça-feira à noite em diante, nunca mais coloquei um gole de álcool na minha boca. Daquela terça-feira em diante, nunca mais me envolvi com o crime. Mas eu não consegui abandonar o rap aquele dia, cara. O nosso CD, que a gente trabalhou 2011 inteirinho, ele estava lá na Zona Franca de Manaus, quase pronto, ele já ia chegar. A gente saiu em revista, jornal, viajamos um monte de cidade do país. Avião, hotel, um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, show, pá. E eu querendo largar, porque eu acreditava que isso estava sendo uma barreira entre eu e o Senhor. Porque um dia eu dou glória a Deus, outro dia eu mando matar a polícia, não dá. Eu falava: Senhor, tenha misericórdia, eu quero abandonar o rap. E eu ficava pensando, como é que eu consegui abandonar o crime? Como é que eu consegui abandonar a cachaça e não consigo abandonar o rap? Por quê? Porque na parte do crime eu me derramei diante do Senhor, me quebrantei e disse: está aqui, Senhor, o crime, faz na minha vida aquilo que eu não consigo fazer, em nome de Jesus. E Ele fez, cara. Aquela terça-feira na minha casa, eu falei: Senhor, a escravidão, o vício do álcool está aqui, ó. Faz na minha vida, porque eu não consigo, eu sou miserável. E ter misericórdia é o quê? Se inclinar ao miserável. Se inclina a mim, Senhor, tenha misericórdia, faz na minha vida o que eu não consigo. E Ele fez, cara. Mas na hora de apresentar o rap eu não apresentei. Eu tentei parar com a minha força. E foi uma luta danada, até onde eu tentei sozinho. E eu ouvia Deus falando, não com a voz, mas algo: Tiagão, dá um passo. Tiagão, dá um passo. Dá um passo que aquilo que você acha que é impossível vai ser possível na sua vida. Dá um passo que eu vou fazer. E aí eu fui entender que tipo de passo era esse. Depois que eu vi a passagem de Moisés caminhando com o povo de Israel, saindo do Egito, e de repente eles chegam na frente de um mar. Quem já ouviu a passagem do Mar Vermelho? Quando Moisés foi caminhando com a rapaziada, o mar foi se abrindo sozinho? Não. Deus falou assim para ele, em outras palavras, é claro: dá um passo, Moisés, para de chorar. Ô povo medroso, dá um passo. Quer que eu pegue esse? Deus falou: Moisés, levanta esse cajado aí, confia em mim. Se é para mim e para você, é perigoso a gente levantar o cajado meio desconfiando, envergonhado assim, ó. Moisés creu no impossível e fez assim, ó. E aquilo que era impossível aos olhos humanos foi possível porque Moisés deu um passo de fé. E Deus falava: Tiagão, dá um passo de fé, meu camarada, que eu vou fazer. Eu peguei meu telefone, liguei pro cara que fechava a nossa agenda, falei: irmão, tem agenda até quando? Ele falou: até dia tal. Eu falei: então depois dessa agenda eu tô fora. Saí, desliguei o telefone. Nem imaginei que seria possível do jeito que foi, cara. Chegou naquele dia, 25 de agosto, fizemos o último show na cidade de Cascavel, cara.
2 semanas depois me batizei. E hoje eu estou aqui servindo ao Senhor Jesus, cara. Por quê? Porque um dia eu dei um passo de fé. Confiei no Senhor e Ele transformou a minha vida. Aí depois disso, você começa a conhecer o Senhor, porque você vai caminhando, e você começa a se apaixonar por Deus, e eu resolvi escrever uma carta de amor para Deus, cara. Depois que a carta estava pronta, eu falei, como é que eu vou mandar para Deus? No correio? Colocar dentro da Bíblia. Aí eu falei, eu vou gravar isso aqui, cara. Eu vou gravar essa carta para todo mundo saber o que Deus fez na minha vida. Para saber em qual lugar da minha vida Deus está. No lugar mais alto. Eu quero que todo mundo saiba que na minha vida Deus é mais.